Olá, pessoal, sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindas ao Litera Prosa. Eu sou a Yara, se você ainda não me conhece, e aqui eu falo sobre a minha paixão pela literatura. Então, se sinta muito à vontade para comentar, para conversar comigo, para a gente estreitar os laços, para dar o seu gostei no vídeo, para que eu possa crescer aqui, né, nos booktubers aqui da vida, né, das redes sociais. E também você se inscrever se você ainda não é um inscrito, ok? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quê? Sobre livros, né? Aqui estão eles, livros que eu li em novembro, livros que que estou lendo, né, agora em dezembro, e livros que eu estou querendo ler, que eu estou paquerando ainda para o mês, quem sabe, de dezembro, certo? Então, dito isso, vamos aos livros. Não são muitos, tá? Eu tenho um hábito de ler, não hábito, né? Mas eu tenho, assim, o costume de ler poucos livros quando a gente pega, né? Aí a quantidade de canais, né? A quantidade de livros que outros canais, que outros produtores de conteúdos leem, né? Mas para mim isso não é um problema, eu adoraria ler mais, né? Mas não consigo, justamente porque eu tenho eu não vivo disso, né? Obviamente, eu tenho meu trabalho, eu faço né, doutorado, estou escrevendo a minha tese, sou mãe, né? Então tenho as demandas da vida da minha casa, então é isso e tá tudo certo. Pois bem, vou mostrar então os dois livros que eu li agora no mês de novembro, tá? E já me comente aí, já comentem pra gente ir trocando figurinhas, né? Pra gente ir conversando, se você já leu algum desses aqui que eu vou mostrar, tá? Vou começar então com A Família do Comendador, da Juana Manso. Juana Manso é uma escritora, né? Uma escritora argentina que nasceu em Buenos Aires em 1819. Anotei ali no meu caderninho. Ela nasce em 1819 e morre em 1875. Ela foi jornalista, publicou muito em jornal, ela foi professora, ela foi tradutora também e além de ter sido uma escritora. Então aqui nesse livro que tem tradução são 4 pessoas, da Regina Simão da Silva, da Miriam Cristine da Costa Souza, da Luma Virgínia de Souza Medeiros e da Maraísa Araújo Silva. Esse livro eu participei de um apoio, né, um apoio coletivo, né, que tinha no Catarse, a plataforma Catarse, em 2021, e a Pinar acho que ela faz ainda, né? Mas ela começou fazendo esses projetos de financiamento. Os nossos nomes aparecem aqui no final do livro, né? Pois bem, publicado pela editora Pinar, com essas traduções que eu já falei para vocês, do espanhol para o português. É um livro em capa dura. Hoje em dia você consegue comprar, eu acho que ele vende na Amazon. É um livro que tem uma edição de luxo, muito bem, tricolor aqui, muito bem produzida, e a reprodução aqui das, das fotografias, e dentro a gente tem algumas imagens bem interessantes, principalmente essa, que é o que aparece também aqui no marca-página, que aqui é o Rio de Janeiro, né? Acho que é o Pão de Açúcar, o que seria hoje, né? O Pão de Açúcar, que vai aqui representar a casa, né? A casa aí do comendador, né? Dessa família, né? Então, falando um pouquinho sobre a obra, né? Eu gostei muito desse romance. É um romance curto, tá? Que tem várias reviravoltas, tá? É um livro que foi publicado, a Juana, ela começa a publicar aqui no Brasil ainda, né?
E ela começa a escrever, na verdade, em 1853, mas ela só conclui a publicação total em 1854. Então, é um livro que foi publicado em folhetim, então tem como característica aquela cor, aquele gostinho, né, que tem quando a gente assiste uma série, uma novela, no final de cada capítulo tem algo que, né, um suspense, né, algo que fica ali por ser resolvido, né, e assim o autor, a autora vai nos fisgando, vai nos prendendo, né, então são técnicas, né, artimanhas que os autores geralmente usam, né, usavam, ou até hoje também usa, para a gente ficar ali com vontade de voltar, né, e ler o próximo capítulo que saía no folhetim. E é uma delícia, é um livro, é um clássico, né, do século XIX, que trata sobre temas pesados, né, como é a questão, por exemplo, a condição das mulheres, tanto de mulheres livres, entre aspas, né, e as mulheres que foram escravizadas, de questões, né, aqui a gente percebe uma denúncia com relação ao casamento forçado, ao casamento arranjado, e também uma denúncia, uma crítica, né, a hipocrisia, não só da sociedade, mas sobretudo da igreja. Então, a Juana, por meio dos personagens, por meio aqui desse enredo, né, a gente tem uma crítica muito severa à Igreja Católica, né, ao seu costume, à sua hipocrisia, enfim, tudo isso, né, sendo lido, sendo apresentado por meio desses personagens que são muito bem construídos, muito bem desenhados, tá? E aí a gente, então, a história vai girar em torno, né, dessa família do comendador. Mas, enfim, a gente tem uma matriarca, que é a matriarca, ela é viúva, é uma mulher que é a Dona Maria, a Dona Maria das Neves. A Dona Maria das Neves tem 2 filhos, que é o comendador, né, o Gabriel das Neves, e o Dom João das Neves. São esses 2 filhos que ela tem. O comendador, né, o Gabriel das Neves, né, que é o comendador, ele tem 3 filhos, sendo 2 moças e um rapaz. E o Dom João das Neves, ele não casou ainda, é jovem, e ele vive na Europa. Só que ele volta e ele quer casar com uma moça, mas a mãe não permite, enfim, ele acaba que deixa essa moça lá, né, na Europa e tal, e volta. Quando ele volta com ideias bem republicanas, né, porque a gente está aqui, a história, ela é ambientada no Rio de Janeiro, ainda que seja uma escritora argentina, ela escreve, né, aqui o enredo acontece, né, no Rio de Janeiro, e ele volta com ideias bastante modernas para a época que é a época do Império, da monarquia, né, aqui no Brasil, que é do século XIX. E, enfim, acontecem várias coisas, né? Essa mãe, essa matriarca, que era uma mão de ferro, ela toma, né, ali uma decisão trágica e violenta que vai atingir drasticamente esse jovem, o filho dela mais novo, que estava com ideias de libertar as pessoas que eram escravizadas, né, de fazer daquele lugar que ele iria herdar, né, que ele ia começar a administrar, de forma muito mais livre, né, os seus trabalhadores, de forma muito mais humana. Ele chegou com um discurso humano, né, bastante humanista, bastante solidário, né, um ser humano de verdade. E eu não falei que esse comendador, o comendador Gabriel das Neves, ele é casado com a Dona Carolina, que é uma mulher bem tenebrosa também, assim como a sogra dela, né, a matriarca Mão de Ferro. E elas tramam, né, o casamento, ou tentam tramar o casamento por conveniência, né, por arranjo da filha, Gabriela, com o próprio tio, que é esse jovem, mas que passa por um trauma muito grande, que daí eu não vou falar, né, enfim, é legal vocês lerem. E é um livro gostoso de ler,
né? A gente tem várias questões bem fortes, né? Que é a questão do Brasil nessa época, que era um país escravocrata, a questão da opressão que essas mulheres elas sofriam, né, eram mulheres subjugadas, não só as mulheres que eram escravizadas, né, mas também as mulheres brancas, né, as mulheres da elite, elas também eram forçadas a casar com primos, com os próprios tios, por exemplo, justamente porque para que o dinheiro ficasse na família. Enfim, eu já falei bastante. Fica aqui essa indicação também. Falar de um outro livro que tem também mulheres, né? Na verdade, são duas mulheres. Aqui é o livro da Jennifer Trembler, acho que é assim, não sei, não deve ser assim a pronúncia. A tradução é da Risa Landau, e o livro se chama A Lista, saiu pela Autêntica também. É capa dura, uma edição, tem 80 páginas esse livrinho. Ele é bem, eu li ele tipo, 1h30, e é um livro que tem, né, duas personagens principais, a narradora, quem conta a história, e ela conta em formato de monólogo, em forma de lista, porque tudo que ela faz na vida, ela faz listas, mas tem algo que ela negligenciou na sua lista, né, e essa negligência, esse esquecimento, tem, assim, um fim muito trágico, que vai atingir a amiga dela, que era a vizinha dela, que era a Caroline. São duas mulheres casadas, que vivem com seus esposos. A narradora tem 2 filhos, e essa Caroline, ela tem 4 filhos e está esperando o 5º. Ela tinha uma vida muito, muito cansativa, né, uma mulher muito exausta, ficava dona de casa e tal, mas ela gostava, né, enquanto a narradora, ela sempre estava muito falando que aquilo não era para ela, que aquele lugar não era o que ela queria, que ela vai morar ali no subúrbio, né, por causa que a casa é maior, o aluguel é mais barato, mas que ela ficou longe dos amigos, enfim, do centro, né, da cidade. A história se passa possivelmente no Canadá, na região canadense, e é numa época extremamente frio, assim, tem um fim muito, muito trágico, mas muito interessante para a gente observar também a condição dessa mulher do século XXI, né, o tanto de funções, né, de afazeres, né, que as mulheres elas têm que dar conta. É isso. Me conte nos comentários, vocês conhecem esses 2 livros? Eu nunca vi ninguém falando desse livro aqui, desse A Lista. Agora eu vou falar sobre os livros, ou o livro que eu estou lendo. Eu estou lendo A Garota que Não Se Calou, da Abi Daré, que saiu pela Verus Editora, com tradução da Nina Risse, né? Eu estou adorando esse livro, é um livro muito dinâmico, é um livro, a escrita, né, da Abi, ainda que seja uma linguagem coloquial, né, um coloquial oral, né, de uma comunidade, né, porque a história, até agora está passando, né, está se passando, eu estou na página 130, e aconteceu tudo nas aldeias, como se fossem municípios, né? Então, é uma linguagem bem oral, bem, assim, bem, que a gente chamaria de errada, né? Aquela linguagem que não está de acordo com a norma padrão, né? Então, não tem concordância verbal, não tem concordância de gênero, de número, então, mais ou menos isso. Mas eu tô gostando. Eu acho que o início da leitura é um pouco mais truncada, justamente por causa dessa informalidade, dessa aproximação que a narradora, né, a escritora, tenta fazer com os personagens, né, a linguagem, né, ela coloca a linguagem mais próxima possível das pessoas daquela aldeia. Então, isso meio que não é muito comum, né, a gente lê livros assim. Então, eu acho que isso, até você entrar no ritmo, é um pouco difícil, mas depois que você entra, você vai percebendo que é muito dinâmico, né? Os capítulos são curtos, eu acho que isso facilita, eu acho que isso é interessante para a coisa fluir. Então, é um livro bem dinâmico, que tem
muitos acontecimentos, e até agora tudo que aconteceu, né, aconteceu nessas aldeias, né, nesses municípios, nesse ambiente rural, tá? É a história da Adune, que é uma criança de 14 anos, que o pai praticamente não, o pai vende ela como terceira esposa de um senhor de idade. E ela não queria, ela queria estudar, só que a mãe morreu, né? E ela se vê ali na obrigação, assim como ela, né, tem várias outras meninas nessa condição que vão ser vendidas, né, a troco de um dote, né, de alimentação, enfim, de dinheiro. É um livro muito interessante, eu tô gostando, tá? E é isso, espero que daqui uns dias eu venha aqui comentar sobre ele. Ah, eu não falei da escritora, ela é nigeriana, aqui o rostinho dela, tá? Eu tô gostando bastante. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu tô com vontade de ler. Eu comprei esse livro recentemente, da Paulina Chiziane, Balada de Amor ao Vento, que saiu pela Companhia das Letras. E a Paulina, ela é uma escritora moçambicana que foi premiada, né, ela foi laureada com o prêmio Camões, que é o maior prêmio de literatura que temos em língua portuguesa. E eu li o primeiro capítulo e eu estou apaixonada simplesmente pela escrita dessa mulher, assim, é muito boa a escrita dela. E é muito interessante porque é o livro de estreia da Paulina na prosa, né? Ela já escreveu, ela começa a escrever, se eu não estou equivocada, é poesia. E aqui a gente tem a estreia dela na prosa, né, no romance, na ficção. Eu achei brilhante, eu tô gostando bastante. Comecei só um capítulo, estou namorando, quero primeiro terminar esse, para depois começar esse. E a Chiziane, né, a Paulina Chiziane, ela é mais conhecida por aquele romance que é Niket. Eu acho que é a história de poligamia, de uma poligamia, alguma coisa assim. Enfim, é isso. Me conte aí nos comentários se vocês já leram a Paulina, se vocês gostaram. Também tô com vontade de ler essa HQ que saiu pela Todavia, Confinada, do Leandro Assis e Priscila Oliveira. É da época da pandemia, eu já vi muito. Ops! Eu vi muitos. Eu acompanhei na época da pandemia esse perfil. E eu apoiei na época lá, né, no, no Instagram, esse projeto, enfim. E aí eu tava com vontade de ler, já que passou aquele período, né, de meio que tenebroso, né, da pandemia, eu tô pensando em ler esse aqui também. É isso, pessoal, esses foram os livros que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conte nos comentários se vocês já leram algum desses livros aqui, né, se vocês ficaram com vontade de ler. E até o próximo vídeo, até os próximos livros. E é isso, tchau, tchau.